Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vim falar sobre a outra pedaleira que eu tenho aqui no meu home studio. Trata-se da G1 On da Zoom, né? E a galera tem visto nas fotos e tal, em alguns vídeos ela aparece, aí ficaram me perguntando pra que outra pedaleira, pra que você usa e não sei o que. E aí resolvi fazer esse vídeo mostrando o que eu uso e depois eu vou fazer um vídeo com os timbres dela, ok? Basicamente, eu peguei a mesma ideia do Duda Andrade que ele faz com a HX Stomp, devido às proporções, logicamente, né? Mas a ideia eu peguei a mesma. Eu uso ela ao vivo na minha igreja, ultimamente eu tenho usado ela para tocar na igreja, que é esse preset aí que vocês estão vendo, uma cadeia de sinal montada. Mas eu uso também ela como efeito aqui no meu home studio. Eu inserto ela via Send Return na minha GT10 e eu uso alguns efeitos que na GT10 não tem, né? Alguns efeitos mais modernos, mais atuais e tal, beleza? Então, aqui no banco B, do 1, banco B 0, 1, 2 até o 3, é o banco que eu tenho usado na minha igreja, beleza? Então aqui eu tenho o clean, aqui uma ambiência, aquele mesmo clean só que mais molhadão e tal, com alguns efeitos. Aqui o meu drive principal na linha do 1TS e o meu solo distorção, beleza? Basicamente eu tenho usado isso, não tenho colocado muita modulação, essas coisas, tenho tocado mais basicamente reverb e delay só, de efeito. Vamos ver o que tem aqui nesse preset? Então começo aqui com Noise Gate. Eu achei que ela é um dos pontos negativos para mim da Zoom, é o ruído, realmente incomoda. Eu não gosto de usar Noise Gate, é que eu tô tendo que usar. Eu uso no mínimo, tá? O Noise Gate. Aí vem um compressor, que é esse aqui. É o compressor básico dela. Depois o Vox, a simulação do Vox, que é esse aqui. Eu uso o Vox AC30 mesmo, normal. Ela tem um outro Vox aqui, mas eu não uso. Eu uso esse que consome menos DSP. E nessa base, nesse clean, eu uso um plate reverb, que é esse aqui. Beleza? No banco B1, eu uso o mesmo Noise Gate, o mesmo compressor, o mesmo Vox. Aí eu uso um Cave Reverb, um reverb bem longão, bem grande, que tem na M5, é um reverb da Line 6, tem na HX Stomp. Eu gostei muito desse reverb. E por último eu coloquei o delay, eu inverti aqui a sequência, coloquei um delay em estéreo, batendo dos dois lados, você pode dividir a figura e tal, é bem legal esse estéreo delay. Na minha igreja a gente tem um som estéreo, então fica bem bacana. Beleza? No B2, mesmo Noise Gate, agora eu uso um TS Drive, que é o TS808, que eu gosto bastante. Aí o mesmo Vox, um delay analógico que eu amo, que é a simulação daquele do Andy Timmons, né? O Memory Man. E por último aqui, um plate, igual do outro, beleza? No 3, o mesmo Noise Gate, agora eu uso um Crunch Box, Red Crunch, que é um Marshall in the Box, né? Um som de Marshall. Gosto muito, tem um belo timbre, o mesmo Vox. O estéreo delay para solo eu gostei, ele molha mais, é legal para fazer. Às vezes eu troco por aquele delay analógico, né, pelo Memory Man. E aqui eu coloquei um HAL, que é um reverb molhado, só que ele é um pouco mais com menos profundidade, vamos dizer assim, né? Então esses são os 4 presets que eu uso na igreja, beleza? Mudando de banco aqui, no C eu entro... Opa! Eu entro nos meus drives, apenas o pedal de drive junto com o compressor, junto com o Noise Gate, desculpa, que eu uso aqui insertado no Send Return da minha GT10, que eu uso para gravar e tal.
Então, Noise Gate, e aqui o primeiro pedal é um RC Booster. Esse aqui, ó. Um RC Booster. O meu segundo drive é um clone, tem o mesmo Noise Gate. É um clone Centauro, que não tem na GT10, então às vezes eu quero uma coloração de clone e tal, RC Booster para empurrar. Aqui um Switch Drive, que é como se fosse na onda do Morning Glory. É esse aqui. O terceiro é o TS-808, que eu já mostrei lá, que eu uso na cadeia de sinal lá, montada. Que no caso da GT10 é um TS9 mais aberto, esse aqui é mais cremoso e tal. Às vezes é bacana também, você quer essa coloração para uma gravação e tal. Dynamic Drive, que é aquele da Vertex, né? Ele é como se fosse um som de marcha, só que ele tem muita dinâmica. Realmente o nome condiz com o som. Você consegue limpar ele só com o potenciômetro de volume da sua guitarra. É bem legal. Partindo para o próximo aqui. Crunch Box, que é aquele que eu uso ao vivo também. Esse é um Marshall mesmo. Bem, um som rasgadão, pesado, bem legal. E por último o Big Muff, que aqui é um Big Muff americano. É diferente do Big Muff que tem na GT10 também. Ele é mais grave, né? Ele estoura mais o som, tem aquele som de gravão, quase um baixo, é bem bacana também para fazer algumas situações. Esses são os meus drives, apenas o pedal de drive com o Noise Gate do lado, porque ela é um pouquinho barulhenta, né? Um pouquinho ruidosa. No banco D, deixa eu voltar aqui, são os meus efeitos. Na verdade, começa do C9 aqui, que é um Spring, aí eu já não preciso usar Noise Gate, apenas o pedal. É o Spring 63, que seria o reverb de mola do Fender, né? Do amp. Bem legal. Aí começa o D, Space Hole, que é aquele da Eventide. É um reverbzão bem grande também, bastante modulação e tal. Bem bacana. Depois o Cave, que é aquele que eu já mostrei para vocês, que eu uso ao vivo. Que ele não tem modulação, mas ele é grande, ele é bem longo, né? Para fazer swell, para fazer ambiência, é bacana pra caramba. O Shimmer, que também não tem na GT10, são todos os efeitos que não tem na GT10, tá, galera? O Shimmer. O Church, que é um reverb também que não tem modulação e é bem grande, só que ele é mais agudo do que o Cave, não é tão pesadão. O Man Space, que também é um reverb da Eventide, tem na H9 e tal, eles tentaram simular aqui. Tem uns efeitos muito malucos, muito legal, umas modulações também. O Particle, que é o reverb lá do Big Sky, muito massa, molha bastante, bem legal. Aí começam meus delays, né? O Memory Man, que não tem na GT10 um delay nessa vibe, né? Um delay analógico com modulação. Então às vezes eu uso para gravar aqui. O Time Factor, que ele é um dual delay batendo dos dois lados, digital, só que ele não divide a figura, tá? O Reverse, que eu achei mais bacana do que o que tem aqui na GT10, o Reverse daqui da Zoom. Esse é próprio da Zoom mesmo, em estoque, né, que veio com ela. E o Tape Echo, que é aquele delay de fita, que ele fica fazendo aquelas repetições, né, que tem no pedal Flashback Delay. Bem bacana, o David Gilmour usa, com fuzz, fica uma coisa insana, muito massa. Beleza, galera? Então esses são os timbres que eu uso na G1-On. Eu também tenho algumas simulações de amps e tal que eu atualizei, mas eu tenho usado pouco, eu não uso muito não. Prefiro mais a da GT10, que já tá mais no meu som, timbrado e tal. Eu achei aqui um pouco digital demais, além da conta, né? Mas os efeitos é muito massa. Só que a maioria desses efeitos não é dela de estoque, né? De fábrica. Eu fiz a atualização do firmware dela, copiando esses efeitos, esses timbres da MS50G. Beleza? Depois, se alguém quiser aí a dica e tal, eu disponibilizo o link
para vocês estarem baixando os vídeos que eu assisti para aprender a fazer essa modificação nessa G1 aí. Que no caso, 95% desses efeitos que vocês viram aí não vem nela de fábrica. Eu fiz através dessa atualização aí, beleza? Um abração, logo eu vou soltar e disponibilizar os timbres, como que eu faço, tanto a cadeia de sinal pronta que eu uso ao vivo, como os efeitos insertados aqui na minha GT10, beleza? Um abração, valeu, Deus abençoe.